muitas vezes nós clamamos por um Deus justo, nós clamamos pela justiça de Deus, só que a gente quer a justiça de Deus para os outros. Que se faça a justiça de Deus na sua vida, mas na minha vida é a misericórdia. Eu vou pedir pela misericórdia, vou apelar para o Deus misericordioso. Mas quando se trata do próximo, muitas vezes nós temos a capacidade de apontar os nossos dedinhos e julgar as pessoas. É a justiça. A gente quer a justiça. Saúdo a todos com a paz do Senhor, que nem na igreja é crente. Para quem quer boa noite. Amém? Hoje nós vamos compartilhar a palavra de Deus, que é uma palavra para você que cresceu na igreja, tem 30 anos de crente, com certeza já ouviu em algum momento, sobre a história do profeta Jonas. A história do profeta Jonas é uma história que revela a misericórdia de Deus, a bondade de Deus e a justiça de Deus, que é diferente da justiça humana, da bondade humana. A palavra fala que Deus mandou que Jonas fosse pregar a Nínive. Os ninivitas eram inimigos do povo de Deus. Então, Jonas, ao longo do livro, a gente vê que ele não quer pregar, ele não quer ir. Ele é um profeta que ele não quer profetizar. Diferente de Isaías, de Jeremias, ele é um profeta que foge ali o chamado dele. E a palavra nos diz que Jonas fugiu desse chamado. E que ele foi para outro extremo. É como se Deus mandasse ele pregar na Rússia e Jonas comprou uma passagem e foi para o Rio de Janeiro. Foi para o outro lado. E nós vamos ver aqui ao longo desse livro a misericórdia do Senhor e o contraste que tem com a nossa própria justiça, o que nós pensamos que é justiça, porque muitas vezes nós clamamos por um Deus justo, nós clamamos pela justiça de Deus, só que a gente quer a justiça de Deus para os outros. Que se faça a justiça de Deus na sua vida, mas na minha vida é a misericórdia. Eu vou pedir pela misericórdia, eu vou apelar para o Deus misericordioso. Mas quando se trata do próximo, muitas vezes nós temos a capacidade de apontar os nossos dedinhos e julgar as pessoas. É a justiça. A gente quer a justiça. Vamos acompanhar aqui em Jonas, capítulo 1. É um livro bem curtinho, que a gente lê muito rápido. É um livro que alguns pontos aqui me chamou a atenção. Tem um pouquinho de umas coisas aqui que fiquei aqui pensando. E ele termina de um jeito que eu não gosto como que os livros terminam. Eu gosto muito de ler, então eu leio várias coisas. E o livro de Jonas termina assim com uma pergunta. Termina como se fosse aberto. E eu fiquei assim, mas terminou assim? E aí eu perguntei para o Gil, termina assim. Aí ele fala, o livro de Jonas, ele vai ser concluído em Naum. E depois eu fui lá ler o que aconteceu lá no livro de Naum. Eu vou passar em alguns pontos para que a gente possa refletir. Jonas capítulo 1. O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai. Apronta-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie o meu julgamento contra ela, pois vi como o seu povo é perverso. O que Jonas fez? Ele se aprontou, mas foi na direção contrária. A fim de fugir do Senhor, Jonas desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou uma passagem e embarcou para Tarsis a fim de fugir do Senhor.
Então ele era um profeta que não queria profetizar. Deus mandou ele para uma direção e ele foi para outra totalmente contrária. E a palavra diz aqui no versículo 4 que quando ele embarca nesse navio, né? O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte e caiu uma tempestade tão violenta que estava prestes a despedaçar o navio. E Jonas lá no porão do navio dormindo, tranquilamente. E aqui no versículo 5 diz assim: com muito medo, os marinheiros clamavam aos seus deuses. Eram marinheiros que eram pagãos, que tinham outras religiões diferentes, não serviam o Deus de Israel. E eles começaram a clamar aos seus deuses para que os socorresse. E começaram a lançar as cargas sobre o mar para que o navio ficasse mais leve. Então o capitão desceu para falar com Jonas, que dormia no porão do navio. Como podes dormir numa situação dessas? Disse: levanta-se e ora ao seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará a nossa vida. A palavra vai dizendo que Jonas, ele reconhece que toda aquela tempestade, todo aquele mal que está assolando aquelas pessoas é por causa dele. É porque ele tinha um chamado e ele estava ali em desobediência ao Senhor. Então Jonas responde: eu sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus que fez o céu e o mar. E eles dizem assim, que ele está fugindo do Senhor. E aí os marinheiros falam: mas por que você fez uma coisa dessas e não sei o quê? Então Jonas diz que é para que eles o lancem ao mar, que quando lançarem Jonas ao mar, tudo vai acabar. Então os marinheiros fizeram isso. A palavra diz que eles começaram a remar com mais força, na força do próprio braço. Então a gente vê que às vezes sobrevém algum mal sobre as nossas vidas, alguma contrariedade, e a nossa tendência é tentar consertar as coisas com a força do nosso braço, é remar com mais força, quando na verdade aquilo tudo era Deus querendo trazer Jonas para de volta para o caminho. Então nós sabemos que os marinheiros lançaram Jonas ao mar. E aquilo ali, aquela tempestade, todo aquele mal que vinha sobre aquele navio, se acalmou. E Jonas, ele é devorado por um grande peixe. Então, o grande peixe não é necessariamente um castigo, mas ali foi um abrigo para Jonas, né? Aí tem aqui uma pesquisa que eu fiz, está dizendo aqui que o texto hebraico fala de, não vou conseguir pronunciar, Dak Gadol, que literalmente significa grande peixe. Geralmente quando a gente é criancinha, que a gente está na escola dominical, que a gente vai pintando as revistinhas, a gente tende a imaginar que esse grande peixe é uma baleia. Quando a gente vai ver cientificamente que a garganta da baleia é impossível engolir um ser humano. Mas a palavra diz um grande peixe. E Jonas, ele é lançado ao mar e ele é engolido por um grande peixe. E aí, nesse momento, o momento onde Jonas, por assim dizer, ele estava no seu momento mais baixo, é o momento que ele faz uma das orações mais sinceras da vida dele. Amém? Vamos voltar aqui para o pedaço onde fala aqui da oração de Jonas. Então, Jonas capítulo 2. Dentro do grande peixe, Jonas orou ao Senhor e disse: em minha angústia clamei ao Senhor,
E ele me respondeu: gritei da terra dos mortos e tu me ouvistes. Nas profundezas do oceano me lançastes e eu afundei até o coração do mar. As águas me envolveram e fui coberto por tuas tempestuosas ondas. Então eu disse: tu me expulsaste da tua presença e, no entanto, olharei de novo para o teu santo templo. Afundei debaixo das ondas e as águas se fecharam sobre mim. Algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os alicerces dos montes e fiquei preso nas terras, cujas portas se fecharam para sempre. Mas tu, ó Senhor meu Deus, me resgataste da morte. Quando minha vida se esvaía, me lembrei do Senhor e a minha oração subiu a ti em teu santo templo. Então, Jonas, ele faz uma oração sincera dentro do ventre do grande peixe. Ele reconhece o erro dele e ele faz essa oração. Às vezes, é preciso a gente passar por momentos na nossa vida que parece que estamos dentro do ventre do grande peixe. Hoje nós nos encontramos desesperados, onde nós já esvaímos as nossas possibilidades, nós já tentamos com a força do nosso braço, nós já jogamos materiais ao mar para ver se o navio fica mais leve, nós já esgotamos as nossas possibilidades, mas aí é o momento mais baixo que nós nos encontramos. E talvez é o momento que conseguimos fazer uma oração mais sincera ao Senhor. E essa oração o Senhor ouviu. Jonas se arrepende. Então, a palavra diz que o peixe vomitou Jonas. E eu, quando estava lendo esse livro, eu pensei: como é que pode um peixe, e ele fica 3 dias no ventre do peixe, depois ele sai, o peixe vomita Jonas, e ele vai fazer aquilo que era para fazer. Então Jonas deu tanta volta. Isso fala sobre, muitas vezes, quando a gente luta contra a vontade do Senhor. Muitas vezes a gente quer fazer as coisas com o nosso entendimento. Nós precisamos buscar sempre a Deus para entender qual é a vontade do Senhor nas nossas vidas. Porque quando a gente quer fazer as coisas fora do propósito do Senhor, a gente fica dando voltas, bate a cabeça, quebra a cabeça, cai, tropeça. Um caminho que poderia ser assim, reto, a gente demora tanto para chegar naquele mesmo ponto. Então Jonas, ele vai e ele entrega a mensagem de Deus para aquele povo. E a palavra de Deus diz que o povo ouviu o profeta, que o povo se arrependeu, que todo mundo ali naquela cidade fez um jejum. Eu achei interessante que até os animais fizeram um jejum. E Deus, ele desiste então de trazer ali o castigo sobre aquela cidade. Eu acho que tinham mais de 120 mil pessoas e os animais. E aquelas pessoas foram poupadas porque elas se arrependeram. E aí você pensa, a palavra de Deus diz que a salvação, a festa no céu quando um pecador se arrepende. Então 120 mil pessoas foram poupadas, mas Jonas não ficou nada satisfeito com isso. Eu fiquei tentando pensar quais eram os motivos que Jonas tinha para poder ficar com raiva que aquelas pessoas foram poupadas, porque ele entra anunciando que se eles não se fizerem isso, Deus vai castigar. E aí ele fica muito irritado.
E aí eu comecei a pensar, será que seria o ego dele, de repente? O que é? Por quê? E eu vi que Nínive era uma cidade muito cruel, eles eram inimigos do povo de Deus. Quantas vezes a gente também age que nem Jonas? Quando a gente na nossa justiça, o que a gente acha que é justiça, a gente pensa, fulano merece ir para o inferno de cabeça para baixo. Para essa pessoa não tem salvação, não. Mas quem é que pode julgar a salvação? É só Deus. E a misericórdia de Deus, ela não tem os conceitos de nacionalidade, se é inimigo ou amigo, se tem fé. É uma lógica que foge o nosso sentimento e o nosso pensamento de justiça. Jonas fica furioso, ele queria justiça, e muitas vezes nós queremos que se faça justiça para os outros, né? Para a gente é a misericórdia que se renova todos os dias. Então, o livro de Jonas dá uma aula sobre o coração humano, sobre o que Jonas quer e a graça que ele quer só para si mesmo e não para os outros. Aí depois ele ainda está naquela cidade, com muita raiva do que está acontecendo. E a palavra fala que ele deita debaixo de uma planta. No final, Deus faz nascer uma planta para que dê sombra a Jonas. Depois manda um verme destruí-la. Então Jonas lamenta mais a perda da planta. Eu fiquei tão assim, gente, como é que Jonas é melancólico desse jeito? É dramático. Jonas queria morrer porque a planta morreu. Ele queria. E aí Deus vai e pergunta para ele: essa planta nasceu ontem e ela morreu hoje. E você lamenta mais pela perda dessa planta. Então é meio que uma ironia aqui que Deus usa para mostrar como Jonas ele se importa mais com o que toca. Nós, como Jonas, às vezes nos importamos mais com o que nos toca do que com os outros. O nosso problema é mais difícil de resolver, a gente sofre mais. E muitas vezes a gente não liga mesmo para o problema do outro. A palavra do Senhor diz aqui, como aqui termina o livro. Deus perguntou a Jonas: você acha certo ficar tão irado por causa da planta? Jonas respondeu: sim, eu acho certo ficar tão irado a ponto de querer morrer. Então o Senhor disse: você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso você não tem compaixão desta grande cidade? E acaba assim. Acaba desse jeito o livro. Acaba de um jeito que complete com a sua imaginação. Então, o livro de Jonas, o final, é um convite aberto. É como se Deus fizesse uma pergunta sem resposta. E é intencional. Deus quer que cada um responda com seu próprio coração. Se você vai querer a minha misericórdia, o tipo de final que ecoa na nossa mente é como se o sermão não tivesse acabado.
A gente não sabe se Jonas mudou. A gente não sabe, o livro não nos revela depois mais sobre isso. Deus poderia, no momento que Jonas fugiu do propósito, poderia usar uma outra pessoa. Mas Deus não desistiu de Jonas. Deus preferiu lapidar Jonas, moldar Jonas. E Jonas voltou, pregou a cidade, ficou irado, e Deus ainda continua falando, porque ele queria que aquilo fosse destruído. E tem uma parte que ele fala assim: eu bem que não queria ir lá, porque eu sabia que o Senhor é Deus poderoso, misericordioso e tardio em se irar, e que o Senhor, se eles se arrependessem, o Senhor ia perdoar. Jonas queria ali a justiça, mas Deus ofereceu uma segunda chance para aquela cidade e ofereceu também uma segunda oportunidade para Jonas. E o interessante desse livro é que Jesus falou de Jonas e falou do sinal de Jonas, que era um sinal do mesmo do que Jesus passaria. Jonas passou 3 dias no ventre do peixe, e o Filho do Homem passaria 3 dias dentro da terra. E depois Jesus ressuscitou. Então, o tema principal desse livro é sobre Deus ser um Deus misericordioso. Amém? O livro é que Deus, ele não é prisioneiro da nacionalidade, da religião ou do ódio humano. Ele se importa com os inimigos também. E Jonas, por outro lado, ele representa a teimosia e o egoísmo e a justiça seletiva que muitas vezes nós fazemos. Amém?